pessoal, vamos lá então continuar a nossa saga. Então hoje eu vou conversar com vocês a respeito da implementação dos comandos de leitura e escrita, né, que seria equivalente ao que a gente está acostumado lá no C, de printf, né, e do scanf, tá bom? Então vamos lá, coloquei algumas referências aqui. A gente na verdade vai mais hoje estudar sobre, dar uma analisada mesmo em cima dos comandos, né, da implementação. Inclusive a gente já conversa um pouco sobre alguns detalhes aqui que não estão bem redondinhos ainda, tá? Mas vamos lá. Bom, primeiro, o que a gente tem que ter em mente, né? Nós vamos implementar aqui um programa que é bastante simples. Por enquanto, nós estamos incrementando aquilo que a gente já vinha fazendo, né? E a minha intenção hoje é mostrar para vocês como é que a gente conseguiria declarar uma variável inteira, que a gente já fez, na verdade, esse processo de declaração, registrar na tabela de símbolos, tudo direitinho. E aí a gente pretende ler do usuário um valor para armazenar nessa variável, né, e depois imprimir. Então a gente quer, além do que a gente já fez, né, seria justamente fazer a leitura e escrever o valor. Um programa super simples, né, declarar uma variável lá x, leia x, né, e depois escreva x. Seria isso. Então, nós conversamos na aula anterior que o processo de declaração, né, lá no nosso código do assembly, ele tem uma seção que a gente chama de data, né, e essa seção é onde a gente coloca os registros da variável. Então a gente, só lembrando aqui que nós continuamos fazendo isso, só que a gente tinha feito só essa parte. Então agora nós vamos criar também a outra seção, que é a seção que a gente costuma chamar de text, que é o código, né, onde virão os comandos, né. Até então, na aula anterior, o que a gente fez? A gente só declarou variável, né. A parte que vem a implementação do código, né, ela não foi implementada ainda, né. Então, agora que eu esqueci de projetar, né, assim fica melhor. Então, o que a gente inclui hoje, né? A gente justamente a gente adiciona a parte com processamento do código também. Então percebam que a gramática é a gramática que a gente tinha conversado, né? E a gente tinha implementado até aqui, né? Até esses elementos aqui a gente tinha feito. E a parte aqui, né, do processamento dos comandos é que a gente tinha colocado apenas como vazio. Então vamos revisar rapidinho, né? A gente tem o nosso símbolo de entrada da nossa gramática, que eu chamei de programa, e a partir dele é o não terminal, né? E aí a partir dele a gente deriva em declarações, né, e comandos. Então lembra, essa seção de declarações ela vai acontecer antes da execução dos comandos, né? Aí declarações até pode ser vazio, claro que se ela for vazia, então a gente não vai processar nenhuma declaração, né? É porque não teve no código nenhuma declaração. Perceba que aqui inclusive tem um detalhe importante, né? Percebam que o meu compilador aqui, a minha análise sintática, ela, do modo como está projetada a nossa gramática aqui, ela vai permitir uma situação em que eu não declaro uma variável e começo a usar ela. Então nós vamos ter que testar isso manualmente lá no código. Por enquanto eu não fiz isso ainda. O que eu quero dizer com isso, né? Na hora que a gente começa a processar os comandos, o comando de leitura, por exemplo, a gente vai precisar verificar manualmente, né, se aquela variável foi declarada. Tá bom? Antes, né, se ela já passou pela seção de declaração, se ela está presente na tabela de símbolos. Então vamos lá, né? Então, no processo de declaração,
né? A gente tem lá o nosso não terminal declarações, que deriva em declaração, e aí existe uma recursão aqui. Como a recursão está à direita, não tem problema, né? E aí, por enquanto, a nossa declaração vai permitir várias declarações de quê? De apenas tipo inteiro, né? Então, eu vou reconhecer uma entrada int, seguido do id, seguido do ponto e vírgula, né? Bom, e aí, isso aqui, claro, né, por conta dessa recursão que a gente tem aqui, a gente vai ter a possibilidade de processar várias declarações de inteiros aí. Beleza. Então, depois que terminar as declarações, aí a gente passa aos comandos. E aí, o que a gente tem nos comandos? Comandos é o mesmo princípio de declarações ali, né? Eu tenho a derivação de comandos em comando e aí uma recursão à direita. Como está à direita, ok. Também pode ser vazio, né? E aí, o meu comando, por enquanto, ele só vai processar, só vai reconhecer, aí aqui símbolos terminais, né? O read, seguido do id, ponto e vírgula, ou write, seguido do id, ponto e vírgula. Aqui tem um ponto importante a gente destacar aqui, perceber, que é o seguinte, read, né, e o write, eles, diferente do que acontece em C, na maioria das linguagens, né, esses comandos de entrada e saída, eles são comandos, eles na verdade são funções, eles não são comandos, né, igual no C, no Python, eles são funções. Aqui, por uma questão de simplificação, nós estamos entendendo que read e write, né, e a gente até vai perceber que a gente tem alguns desafios aí, vai ficar bastante restritivo, né, em relação ao sistema operacional que a gente está fazendo no nosso compilador, e a gente vai perceber aí que tem alguns detalhes que por enquanto eu vou usar até alguns artifícios para simplificar o nosso processo aí, né? Ou seja, ainda não vai ficar uma coisa muito legal, tá? Essa é a realidade. Mas enfim, o que importa aqui é que num primeiro momento vai ficar mais fácil da gente perceber, entender como é que é o funcionamento, né? E aí o read e o write são comandos da linguagem, tá? Então lembrem-se que não é o nome de uma função, é um comando, então é uma palavra reservada, tudo bem? Vamos lá, vamos avançando aqui que aí gradativamente fica mais claro. Então aqui tem alguns pontos que eu queria mostrar uma equivalência, que é uma relação, né? Para que vocês percebam que o processamento da nossa gramática, né, ele vai implicando nas ações de geração de código em paralelo. A gente já conversou sobre isso, né, nas aulas, em uma aula mais lá atrás, né, quando eu comecei a mostrar para vocês essa conexão entre o processo de análise sintática e a geração de código. Se eu não me engano, foi até na primeira aula que a gente já gerou os primeiros códigos, o primeiro código traduzido, né, o nosso assembly. Então vocês vão e a gente já viu que a análise sintática ela é na verdade o centro do compilador, né? É a partir dali que na verdade a análise léxica é consumida, né? Ou seja, é a análise sintática que fica chamando a análise léxica e é também a análise sintática que fica gerando os códigos à medida que ela vai reconhecendo os padrões corretamente, né? De acordo com a gramática. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, né? Se a gente for observar, à medida que a gente for processando os elementos dessa nossa gramática, existem algumas ações semânticas diretamente correlacionadas com esse processamento, né? Então, claro, no primeiro momento aqui é só o nosso ponto de partida e basicamente a gente tem que perceber que a nossa regra de derivação programa, ela serve para a gente dividir o nosso programa, o processamento do nosso programa em duas etapas. Uma que é a declaração e a outra que vai ser o processamento dos comandos. Beleza. Então, quando a gente começa a processar as declarações, né, aí aqui eu coloquei essa simbologia aqui só para ilustrar para vocês que o declaração aqui ele entra em loop, né, a gente fica reprocessando declaração enquanto houver declaração, né, é isso que eu quis dizer aqui com essa tentativa de mostrar um loop aqui. E aí, na hora que eu começar declarações, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função que é aquela função que a gente já havia implementado na aula anterior, que gera aquela seção de declaração de variáveis, né, que eu chamei aqui de gen, né, generate,
Data Section. Então ele vai colocar aquele cabeçalho, né, e vai preparar ali aquelas escritas lá no arquivo do assembly, no código em assembly, para a gente poder vir com a escrita, né, das variáveis que a gente vai declarar. E aí, à medida que a gente for reconhecendo as declarações de novas variáveis, o que a gente tem que fazer? Qual que é a ação, a consequência do processamento dessa ação, dessa análise sintática? Né? O que isso significa? Qual que é a ação que isso vai gerar? Cada vez que uma variável for declarada, nós vamos cadastrar ela na nossa tabela de símbolos global. Né? A gente lembra que a gente está usando por enquanto uma estratégia de uma única tabela de variáveis, sendo que essa tabela ela é global. Né? São variáveis globais aí dentro do nosso código. Tá bom? Então, quando eu for declarar essa variável, eu vou cadastrar ela com o lexema. Por enquanto a gente está processando apenas tipo inteiro. O endereço aqui, por enquanto, a gente não está se preocupando com isso. Nós vamos usar 0. Se preferirem, pode usar também o padrão -1, já que 0 seria, até a princípio, poderia ser um endereço válido. E a nossa tabela, que é a nossa tabela de variáveis globais, que a gente já viu sobre isso aqui com detalhes na aula anterior. Né? Beleza. Então, à medida que a gente for processando as nossas declarações, a gente vai cadastrando na nossa tabela de símbolos aí, né? E aí quando a gente passa agora para o comando, né, para o processamento de comandos, aí o que acontece? Na hora que eu for começar a processar os comandos, eu vou fazer uma geração de um epílogo. Né? O que é esse epílogo aqui? É aquele labelzinho que vai colocar um preâmbulo ali, né? Vai colocar. Na verdade são duas, eu até esqueci de colocar, são dois comandos de geração aqui. Eu vou mostrar com detalhes lá, vou abrir o código e mostrar, acho que vai ficar até melhor. Tem tanto o processo de gerar lá no nosso arquivo do assembly, né? Gerar o cabeçalho, né? Do mesmo modo que a gente criou um cabeçalho lá, section data, tem que criar um section text, né? E como a gente vai fazer uso de algumas funções da linguagem C, aqui é um artifício, entre aspas, aí uma pequena gambiarrinha que a gente vai fazer aí para facilitar, vocês vão perceber que a gente precisa especificar também um cabeçalho extra ali para poder permitir com que o compilador em assembly entenda que a gente vai usar uma função do C para nos auxiliar, tá? Então são basicamente alguns comandos ali de estruturação do arquivo assembly que vai ser gerado. E quando a gente terminar de processar os nossos comandos, que a gente, como se diz, terminamos o nosso loop aqui, a gente tem que gerar um fechamento, né? Existe um retorno da função principal lá do assembly que a gente precisa devolver para o sistema operacional, esse retorno, né? esse sinal de encerramento, de finalização do código. Então a gente tem esse epílogo, né? Esse final aí que a gente faz o fechamento do arquivo, né? Dos códigos ali em assembly, tá bom? Então basicamente aqui eu só estou tentando mostrar para vocês que a cada um desses processamentos a gente tem algumas ações que a gente precisa fazer por consequência. Né? E finalmente, quando a gente for processar os comandos de read e o comando write, nós vamos fazer uma chamada de uma função que coloca todo o código ali relacionado ao processo de leitura de um valor e o processo de escrita de um valor. E aí a gente passa como parâmetro o lexema, né, daquela variável, obviamente, para a gente poder correlacionar isso no processo tanto de impressão quanto de leitura, tá bom? Então, como é que isso se materializa aqui, né, no nosso código? Eu vou mostrar o código em detalhes, mas eu coloquei aqui para a gente poder visualizar. Então, percebam que lá no nosso símbolo, agora de entrada, que é o program, né, vocês vão perceber que além dos elementos, né, da nossa própria gramática, né, declarações, comandos e etc., que a gente já até havia feito já na aula anterior, a gente passa também a incluir alguns elementos relacionados às ações semânticas. Né? Então as coisas se misturam. Sim, por que se mistura? Porque justamente ao longo do processo de análise sintática a gente precisa desempenhar algumas ações semânticas.
Então a gente vai fazendo a chamada nos pontos apropriados. Então começa as declarações, né? Ah lá, ó, logo imediatamente eu faço a chamada da função que gera aquele cabeçalho lá da seção de dados. Depois que isso terminar, eu vou fazer a chamada dessa função, que eu até esqueci de colocar no slide anterior, que eu mencionei para vocês. Eu vou fazer a chamada do gerador do preâmbulo do código. É a parte que vai escrever section.text. Né? Nós vamos ver isso lá no código, vai ficar mais claro. Aí vem a chamada dos comandos e, finalmente, a geração do código ali de fechamento do código do assembly. Tá bom? Basicamente, por enquanto, a gente só precisa fazer a chamada da função do comando ret, né, de return, que é o assembly devolvendo a posse para o sistema operacional, né, o processamento para o sistema operacional, a resposta, a finalização do programa. Aqui, vamos lá, como é que fica a nossa declaração? Basicamente não muda nada do que a gente tinha feito na aula anterior, né? O detalhe é aqui, ó, esse ponto aqui mudou. Então vocês vão perceber que essa parte que verifica se é um inteiro, ela continua igualzinho, não mudou nada. Agora, se vocês observarem no código anterior, a gente só checava se tinha final de arquivo. Pensa comigo, ó, nós estamos falando aqui do trecho de declaração de variáveis. Se é declaração de variáveis, mais tarde, na hora que a gente for processar também variáveis do tipo float, char e etc., a gente vai incluir, nós vamos incluir novos elementos aqui, como foi feito aqui. Né? Aqui nós estamos verificando se é int, então depois nós vamos verificar se é char, se é float, etc. Agora, como eu estou tratando só da seção de declaração, qualquer coisa que eu receba que não seja uma declaração, eu entendo que é final, que eu terminei, que eu encerrei, né? Então, até então, a gente só verificava se tinha recebido um end token, né? Ou seja, um final de arquivo. Agora também a gente vai ter que verificar se é qualquer um dos outros comandos da nossa linguagem, porque afinal de contas, se eu não estou mais na declaração, eu começo a receber os comandos. Então, se o meu lookahead, que está olhando para o próximo elemento, identifica que é um dos comandos que eu estou processando, que eu posso processar da minha linguagem, né? Read, write, mais tarde quando a gente começar a implementar os outros comandos, de laço, condicional e etc., também a gente vai precisar incluir aqui, porque percebam que é o ponto que a gente marca que não estou mais declarando variável. Né? Se eu não estou mais declarando variável, então agora eu passo ao processamento dos comandos da minha linguagem, tá bom? É isso aí. E na declaração no processamento dos nossos comandos, a gente não tinha feito isso aqui ainda, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos processar o comando read e o comando write, né? Como é que nós vamos fazer isso? A gente verifica, né, se a gente vai entrar aqui, obviamente, é só um recorte do código. A gente já passou pela declaração, começamos a processar os comandos, começamos a verificar se um dos comandos que a gente tem é o read ou o write. Então a gente verifica qual que é a nossa tag. Se ela for read, eu consumo, né, faço a verificação, faço a cópia do lexema, né, dessa nossa do comando, verifico o ID, verifico se logo depois do read vem o nome de um ID, e então eu faço a geração de código, né, para o comando read. E aí eu fecho, né, verificando se eu recebi as três coisas. Tá vendo que eu tenho os três matches aqui, ó? Comando read, nome de um identificador e aí um ponto e vírgula. Se tudo isso deu certo, devolve verdadeiro. O mesmo princípio vai ser para o write, né? Dou um match no comando, faço a cópia do lexema aqui para essa variável local minha, dou match no ID, gero o código relacionado à escrita e verifico se recebi um ponto e vírgula no final, e estando tudo certo, esqueci aqui, return true, né? Aqui, retorno verdadeiro. Mas aqui não está errado, né? Só porque a gente convencionou aqui uma constante true. Bom, e aí se eu encontrar o final de arquivo, então eu finalizo, né,
vai parar de ficar, isso aqui é importante devolver false, porque a gente para de ficar processando aquele loop, né, da recursão do processamento dos comandos. Então, vamos ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o código. Então, para a gente ver como é que vai ficar, então aqui é um exemplo de código que a gente vai ser capaz de processar, né? Então percebam que aqui é um código bem simples, né? Eu declarei duas variáveis aqui do tipo inteiro, A e B, que é exatamente como a gente já havia feito, e aí executei um comando de ler o valor de A, ler o valor e escrever o valor de A. Então a minha expectativa aqui é que na hora que eu digitar o valor, na sequência ele é impresso para mim também, né? Vamos lá. Então, vocês dão uma olhada aqui, ó, vamos passar código por código, que eu vou comentando algumas mudanças, né, alguns ajustes que eu fui fazendo com vocês nesse código aqui para vocês. Né? Primeiro, observa aqui no código do arquivo struct compiler, onde a gente tem aquelas definições das constantes, né? Eu incluí aqui essa constante que eu chamei de ponto e vírgula, né? Que era inclusive um dos ajustes que tinha que fazer naquela versão anterior que eu tinha disponibilizado para vocês, que estava com uma pequena falha, né? Que era justamente faltava reconhecer o ponto e vírgula. Então, enfim, aqui eu incluí esse item, o resto aqui do arquivo está tudo igual, né? Lembrando que aqui a gente já tinha incluído o read, o write, né, como palavra-chave. O resto não mudou nada. Vamos dar uma olhada no léxico. No léxico, aqui também a gente já tem um comando read, write, que ele reconhece. Não mudou, o léxico não mudou nada. Não tem nenhuma modificação aqui, não. Vou passar o olho aqui para lembrar rapidinho. Tem um processamento, verdade. Tem aqui a inclusão, mas aqui é a correção que eu tinha comentado com vocês, que naquela última versão tinha ficado faltando, né? Como eu não tinha incluído justamente o símbolo do ponto e vírgula, também não tinha aqui o reconhecimento do ponto e vírgula, né? Não tinha o momento que consumia o símbolo. Então, esse aqui tem que incluir, mas na verdade nós estamos corrigindo o que ficou faltando no código passado, tá? Da aula passada. Então o resto não mudou nadinha. Ok, vamos olhar aqui em relação aos símbolos. Aqui não mudou nada, aqui é a nossa tabela de símbolos, né? Aqui é aquilo que a gente viu na aula passada, tá tudo certo, não muda nada. E vamos dar uma olhada então no nosso sintático. Tá, no nosso sintático, vou voltar aqui no início, o que a gente tem que observar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, o match, ok. Sim, aqui é aquilo que eu mostrei para vocês nos slides agora. Então, a função que representa a nossa regra de produção program, a gente faz a inclusão das declarações, dos statements e daquelas ações semânticas que a gente vai fazer em conjunto com o reconhecimento da gramática, né? Então, essa função que gera a seção de dados, essa aqui é aquela que é o preâmbulo, né, que coloca as marcações para o início do código, e essa é aquele final que faz o return lá do arquivo do assembly, né? Aqui não muda nada na função declarations. Aqui na função declaration mudou aqui, né, que foi aquilo que a gente viu na aula, aqui nos slides agora anteriormente. Aí vocês vão perceber que eu passei a usar aqui o termo semicolon também. E a gente fez essa inclusão aqui para poder delimitar quando a gente termina o processo de declaração de variáveis, né, que a gente já conversou sobre isso. Aqui nos statements não mudou, aí aqui no statement, sim. Né, aqui a gente implementou justamente a geração o reconhecimento, né, que também a gente viu na aula agora. Então a gente reconhece o comando read, faz a cópia do lexema, reconhece o ID,
né, gera o código, faz a chamada para geração de código passando o lexema e reconhece o ponto e vírgula. Se for o caso do comando write, mesmo princípio, reconhece o comando write, faz a cópia do lexema, o nome da variável, identifica faz o match, que ela é o ID, é uma variável na sequência, dá a ordem de gerar o comando, gerar o código em assembly e reconhece o ponto e vírgula. Aqui vou aproveitar para corrigir isso aqui para true. E fim. E aí aqui na função principal não mudou nada. Aqui é justamente aqui tem esse item que eu incluí aqui, ó, gera preâmbulo. Isso aqui é um gera preâmbulo antes do código e antes da área de dados, né? Essa função aqui é uma função, né, temporária. Por que ela é temporária? Porque, deixa eu aproveitar e já mostro para vocês. Aqui no gerador de código, vocês vão ver que justamente que eu incluí, essa aqui é aquela parte que a gente já tinha feito nas aulas iniciais e tal. O importante, o novo está a partir daqui, ó. Essa aqui é justamente a função gera preâmbulo que eu estou mencionando com vocês agora. Vocês percebam que a única coisa que eu estou fazendo é mandar escrever no arquivo de saída, né, que vai conter o nosso código ASM, né, do assembly, esse termo, stern printf e stern scanf. Por quê? Né? O que a gente tem que lembrar? Existe um procedimento em assembly para a gente poder fazer a leitura de dados e a escrita de dados. Mas esse processo não é um processo muito simples. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui, entre aspas, uma pequena gambiarra. A gente vai fazer, nesse momento de fazer a impressão de um valor ou de ler um valor, nós, na verdade, vamos chamar a função printf e scanf do C. Então, vocês vão perceber que a gente vai compilar o nosso código, né, gerar o código em assembly, só que na hora de fazer a link edição, ou seja, na hora de executar, gerar o executável do nosso código mesmo, a gente compila o assembly, gera um objeto, e aí na hora de fazer a link edição final, a gente usa o C, só para poder usar a função printf e scanf. A gente poderia usar o LL, né, lá o link editor, e fazer uma link edição direto, sem precisar de usar, só com o sistema operacional, sem precisar de usar nenhuma função externa. Mas aí nós teremos que implementar em assembly todo esse código, né, de leitura e de escrita de variáveis. Então, momentaneamente, né, nesse nível que nós estamos aqui inicial, nós vamos fazer uso desse artifício. Porque para mim o mais importante aqui é que vocês comecem, para mim é mais importante que vocês entendam de uma maneira clara que nós estamos integrando análise sintática com análise léxica e geração de código, gerando um código em assembly que por sua vez vai ser compilado, né, pelo compilador em assembly. No final das contas é isso. E só por uma questão de facilidade, para que a gente não tenha que gerar um código muito rebuscado em assembly para conseguir ler o valor de uma variável e escrever, o que a gente faz? A gente vai fazer um uso aí também da função em si, para nos ajudar nisso aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora nós estamos vendo o código do gerador de código, né? Aqui justamente é a geração da seção de dados. Então, o que eu quero que vocês acompanhem? O nosso código em assembly vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai imprimir esse texto, justamente para que o compilador assembly saiba que ele vai fazer uso dessas duas funções que são externas ao assembly. Então, portanto, o link editor é que vai fornecer essas funções posteriormente. Depois, na hora que a gente fizer o comando de gerar a seção de dados, ele vai imprimir essa mensagem no nosso arquivo de saída. Isso aqui, aquilo que a gente viu na aula passada, é um artifício que a gente está fazendo momentâneo, né, para armazenar um nome, uma string. Então, por enquanto, a gente vai gerar essa string nesse formato fixo, né? E eu até comentei que a gente, nesse momento do nosso código, nós vamos precisar apenas de uma, é suficiente, não precisa de mais. Aí o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos varrer aqui a tabela de símbolos, né, que a gente tem na nossa tabela de símbolos das variáveis globais,
E para cada símbolo que a gente tem na nossa tabela, a gente imprime o símbolo e na sequência a gente verifica. Se ela for uma variável do tipo inteira, ela vai imprimir o nome da variável, dois pontos, espaço, né? Estou falando desse trecho aqui. Aí a gente verifica, é uma inteira? Se é uma inteira, a gente declara ela como inteiro e inicializa ela com 0. Né? Se ela é string, então a gente inicializa ela com esse espaço vazio aqui, né? Que são 16 espaços. Por enquanto, comecei a preparar o string, a gente ainda não está reconhecendo string, apenas na verdade o inteiro, né? Mas já iniciei aqui o reconhecimento da string. Se não for inteiro nem string, a gente entende que é um tipo desconhecido que a gente ainda não implementou para os outros, tá bom? Isso. Aí depois e se não for aqui, que é, deixa eu lembrar esse trecho aqui, symbol table string. Ah, tá. Isso aqui já vai ser, a gente vai usar mais para frente. Aquilo também está relacionado com a declaração das strings. Quando a gente tiver declarado as strings e tiver inicializado elas com valores, a gente por enquanto não vai usar esse trecho aqui, porque não tem nenhuma variável de string na tabela. Na hora que tiver, a gente vai colocar o nome da variável e o valor que ela foi inicializada aqui, tá bom? Vamos lá, aqui o preâmbulo do código. Então, depois que a gente já escreveu aquela parte inicial que eu mostrei para vocês aqui em cima, né? Imprimimos toda essa parte aqui da seção de dados. Aí vai vir a parte que antecede a geração de código. É justamente essa função aqui do gen preâmbulo e code. Então aqui é só para imprimir isso aqui, né? A gente imprime section, text, global main, main. Aí vem agora a geração de código. Agora que vai vir o processamento dos comandos que a gente tem na nossa linguagem. Que está aqui na sequência. Depois que a gente imprimir todos os códigos gerados a partir dos comandos que a gente for reconhecendo, no final a gente gera o epílogo do código, ou seja, a saída, o final. Por enquanto nós vamos simplesmente imprimir o comando ret, né, que é o retorno do assembly para o sistema operacional. Tá, e aí quando a gente reconhecer um comando de read, ele vai chamar essa função, né, o gen read. Aí a gente lembra que a gente passa o lexema como parâmetro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o movimento, vai mover, né, para a área da string, para o registrador RD. Isso aqui a gente está falando em Linux, né? A área, né, ali de string, onde a gente pode escrever. Aí a gente vai poder, vai mover o nome da variável para o registrador RSI. Vai preparar aqui no o registrador RAX com 0 e a gente faz a chamada externa do comando scanf. Né? É aqui que a gente faz a chamada do comando para leitura. O comando do C, né? Lembra que scanf é a função do C. A gente deixou tudo preparado, né? Já inicializamos todos os registradores, está tudo certinho. Na hora que a gente chama o scanf, a gente está justamente fazendo a montagem desses registradores de uma tal maneira, colocando o nome da variável, né, inicializando o valor inicial dela ali, deixando tudo preparadinho para que o scanf, na hora que ele roda, ele já preenche os valores que for digitado, o valor que for digitado, ele já preenche de maneira correta. O mesmo princípio vai acontecer para o gen write, né? Então, mesma coisa, a gente prepara tudo, né, que faz uso desse recurso aqui, que é o nome relativo. Eu estou até tendo um probleminha que eu vou comentar com vocês aí na sequência. Enfim, a gente deixa tudo preparado e inicializa todos os registradores direitinho, e aí a gente faz a chamada externa da função printf, que é a função do C. Acho que não faltou nenhum, né, para mostrar. Então, como é que vai funcionar o processo aqui quero mostrar para vocês agora aí, para a gente testar as coisas acontecendo. Aqui, eu vou migrar para o Linux aqui para poder mostrar para vocês. Então, eu estou no diretório do projeto, né, tá aqui todos os arquivos, conforme a gente viu, tem o nosso code GCC, tá tudo certo. Tá. Então eu vou fazer aqui o make. Olha lá, compilou, ok, deu tudo certo. Então agora vocês vão ver que o compiler foi criado aqui, né, que é o nosso compilador. Eu vou chamar o compiler, passar o nosso code,
o meu código, que é aquele, né? Aqui, ó. Int A, int B, né? Read A e write A. Esse é o código. Fiz a chamada, tá meio apertadinha aqui, mas aqui vocês vão perceber que eu fiz a chamada do compilador, né? Compiler code.cc. Quando eu visualizo aqui agora, vocês vão ver que ele criou o code.cc.asm. Deixa eu abrir ele aqui pra gente ver como é que ele ficou. Olha lá, ó. Ó o resultado, vamos conferir aqui. Extern printf, extern scanf, section data. Aí tem a definição aqui da string, né? Ela vai ser do tipo, ela vai guardar inteiro, inicializou A e B com 0. Aí vem a seção de texto, que aí na verdade é o nosso código. E aí vem justamente, né, as duas declarações, elas estão aqui, aquelas duas declarações de inteiros que está no nosso código, int A e int B. Aí eu faço a chamada do read A e print A, né? Então, esse resultado aqui é resultado do código gerado reconhecendo o comando read A, né? E aqui é resultado do reconhecimento do comando print A. E aí, por fim, né, finaliza o código. Então, a gente percebe aí que está tudo legal. O nosso ASM foi gerado corretamente. O que a gente faz, então, aqui? Agora a gente chama o compilador NASM, né, para o code cc.asm. Detalhe, né, a gente precisa especificar, deixa eu mostrar aqui um comando para vocês verem, ó, NASM -hf, para você poder visualizar todas as saídas possíveis. Para quem está trabalhando com Windows, tem que especificar essa flag Win64. Para quem está trabalhando com Linux, igual eu estou nessa demonstração, vai usar o ELF64. Então, como é que a gente faz a chamada do NASM? NASM, o nosso código em assembly, code cc.asm, -f é o nosso formato de saída. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou usar ELF64. Quem estiver fazendo isso em Windows, usa o Win64. Ah lá, deu certo, né? Ele compilou numa boa. Se a gente der uma olhada aqui, ele gerou o code.cc.o, é o objeto, né? É o objeto do resultado da compilação do assembly. Então, agora, qual que era o passo final? O passo final agora é a gente chamar o gcc, né, -o, eu vou chamar aqui de code.exe, ou seja, a minha saída vai ser o programa, meu programa, né, executável é o code.exe, e quem que eu vou compilar? O codecc.o, o objeto que foi gerado pela compilação do assembly. Quando eu faço isso, olha aqui, ó, eu estou tendo esse probleminha aqui no meu Linux. Né? Aqui eu andei dando uma estudada. Por que ele está tendo essa dificuldade aqui? Isso está relacionado com aquela referência relativa, tá? O que é essa relativa? Isso tem a ver, eu percebi aqui, com isso aqui, ó. Porque aqui vocês vão perceber que eu não consegui aplicar a compilação do C, né? Perceba, na última etapa, na hora de gerar o executável, ele inclusive compilou o código em assembly, passou. Aqui é o momento de ligar, de fazer a link edição usando o compilador do C, né? E não adianta eu tentar usar outro, né? Porque outro link editor, porque eu dependo do C por conta do scanf e do printf, né? Então, enfim, aonde que está o problema que eu já identifiquei, mas eu ainda não consegui resolver, tá? Tá aqui, ó. O problema tá nesse modo de fazer a chamada relativa a A. Tanto aqui quanto com o tipo de dado que eu uso aqui. Enfim, o que eu quero que vocês façam? Quem trabalha com Windows, faz o teste, porque eu não tenho Windows disponível aqui nessa minha máquina, eu não consegui fazer teste com Windows.
faz o teste e vê se consegue fazer funcionar. Ou seja, a única diferença é, primeiro, né, tem que ajustar os comandos lá do nome dos registradores na geração de código e também tem que compilar com o NASM usando aquela flag de saída, o Win64. E aí chama o GCC, tá bom? Eu vou, mesmo eu não tendo conseguido finalizar essa parte, eu sei que eu estou devendo esse passo último, eu vou já disponibilizar essa aula justamente para que vocês não fiquem sem esse conteúdo, né? Eu estou com pressa no sentido de conseguir apresentar todo o conteúdo para vocês, mesmo aí com essa pequenina falha que tá tendo hoje, mas aí a gente vai trabalhando juntos e vocês me ajudam também a gente conseguir avançar, tá bom? É que aqui envolve, né, conceitos aí também relacionados com assembly, essa link edição com C, e enfim, são vários detalhes. É claro que isso é importante, eu quero gerar o código fonte final, o executável, né, final com vocês, mas o essencial é justamente o que a gente conseguiu fazer, né? Gerar o código em assembly, conseguir compilá-lo. Aí é só um detalhe técnico que a gente tem que resolver aí na sequência, tá bom? Vou tentar corrigir isso daí para demonstrar para vocês e vou, na sequência, gravar as próximas aulas também para a gente conseguir cumprir com o conteúdo que eu entendo que é essencial, tá bom? E depois, numa outra oportunidade, a gente conversa como é que nós vamos fazer para fechar essa disciplina. Lembrando que no próximo semestre a gente tem a disciplina de laboratório, né? Então, nessa disciplina de laboratório eu já tenho aqui todo um planejamento de todas as... lá vai ser só implementação, né? Então, tudo isso que a gente está vendo, nós vamos trabalhar bastante lá em realizar e aprender algumas coisinhas que vão ficar faltando nessa disciplina por conta do tempo mais curto do semestre letivo, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê então na próxima aula. Até lá!